capítulo 26, também em Lucas, também vem tratando devido aos seus evangelhos sinóticos, né? O que é esses evangelhos, irmãos? Eles tratam dos mesmos assuntos, porém com visões diferentes, ângulo diferente do que foi visto. Marcos capítulo 14, do versículo 12 em diante, e nós vamos ver que Jesus, no seu coração, ele queria muito participar daquela ceia de Páscoa. Ali ainda era a Páscoa, comemorado pelos judeus. O que era a Páscoa? A Páscoa era uma festa comemorativa da liberdade dos hebreus lá do Egito. A Páscoa simbolizava a vitória, simbolizava a libertação, mas ela também era transitória, como a lei do Senhor. Nós vamos ver que Jesus começa a ensinar os seus discípulos aqui nessa passagem de Mateus capítulo 26. E Jesus está falando claramente. Aqui nessa passagem nós vamos ver o amor infinito de Deus para com o homem. Por quê, pastor? Porque ali estava o traidor. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus estava sentado à direita. Aliás, Judas estava sentado à direita de Jesus. O que é que simboliza isso, irmão? Um lugar de honra. Segundo a tradição judaica, quem era molhado um bocado de pão e a quem o anfitrião dava, era motivo de honra, de honraria. Então, quando Jesus molha o pão asmo naquelas ervas amargas e oferece a Judas, nós vamos ver aqui Jesus demonstrando o amor dele para com o homem. Pastor, mas eu peco tanto. Mas nós vamos ver nesse simbolismo aqui, Jesus, se fosse nós, irmão Francisco, sabendo quem ia trair, nós ia cuidar dele logo bem rapidinho, ia afastar ele da nossa vida, ia tirar ele de dentro da nossa casa, não queria nem que ele passasse na nossa rua. Mas pastor, Jesus fez isso porque era para se cumprir a palavra, ia ter que se levantar um traidor. Mas o próprio Jesus diz que ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Era melhor que ele nem tivesse nascido. Então Jesus, segundo a tradição, ele pega aquele pão, molha naquelas ervas amargas e oferece para Judas. Até então, motivo de honraria, Deus representando o seu amor. Mas quando Judas recebe, no ângulo de Judas, aí passa a ser, irmãos, o que era bênção passa a ser maldição. Você vê que quando Judas pega aquele pão das mãos de Jesus e come daquele pão, diz a palavra que Satanás entra nele. Se só estava no pensamento, só estava ele pensando por alto em trair Jesus, quando Satanás entra nele, ele sai daquela sala já decidido. Aquela sala era chamada de cenáculo. O que é um cenáculo, irmão? É um sótão, é um terraço, aliás, é um primeiro andar. E ele sai daquela sala já decidido em trair Jesus. E quando ele sai daquela sala, Jesus institui a ceia do Senhor. Aqui em Mateus capítulo 26, versículo 26, diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou e o partiu, e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Versículo 27, e tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: bebei todos dele, todos. No versículo 28 ele diz: porque isto é o meu sangue,
o sangue do Novo Testamento, em algumas versões diz da Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Nós vamos aqui ver a passagem bíblica do Senhor nos instruindo e nos mostrando que ali ele institui a ceia do Senhor. E o apóstolo Paulo, conhecendo a palavra, ele ensina a igreja de Coríntio, quando ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, o que nessa noite também nós estamos aprendendo. Jesus tomou dois elementos dessa ceia, irmãos. Aquela ceia não foi composta como hoje, só do pão e do vinho, mas ela era um jantar. Ali tinha o pão, tinha o vinho, tinha as ervas amargas, tinha o carneiro. Mas Jesus tomou esses dois símbolos. Ele tomou o pão asmo e tomou o cálice de vinho, e os usou para ensinar e apresentar como seria a sua morte. O pão, irmãos, ele simboliza, ou ele representa. Não é que quando nós orarmos aqui, vixe pastor, quando o senhor orar, esse pão é um pão santo, nós consagramos, irmãos, mas ele aqui tipifica, ele representa, ele é uma representação do corpo de Cristo, que foi repartido entre nós. Como eu preguei aqui no último culto de domingo, na festividade, Jesus, aquele sacrifício na cruz do Calvário, ele pagou o preço de todos, irmãos, pistoleiros, assassinos, prostitutos, drogados, o mais vil pecador que você imaginar. Naquele sacrifício, um somente, ele pagou de todos. Então, esse pão, ele representa o corpo de Cristo, que ele é entregue, aleluia, pelos nossos pecados. Por isso o apóstolo Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não cabe a mim ou a nenhum de nós julgarmos uns aos outros. Pastor, mas eu conheço ali um casal que eles brigam parece que o telhado vai cair. Mas quando estão na igreja, meu Deus, é um amor tremendo. Graças a Deus, irmão. Mas na hora da ceia do Senhor, não cabe... Pastor, mas o senhor não é o pastor? É verdade. O pastor, ele pode ter algumas diretrizes que ele pode direcionar. Quem vai cantar nos conjuntos, quem vai receber a oportunidade, se assim ele estiver dirigindo o culto. Mas a ceia do Senhor é o único momento que você está em particular com Deus. É você, a sua consciência, estava bom daquele jeito, para não ficar com eco. É você, a sua consciência, é você e Cristo, é você e Deus. Pastor, eu analisando aqui os meus dias todinho, eu encontrei muitos pecados. Pronto, amém. Mas o pão, ele é partido por todos, pelos pecados do mundo. Você percebe que Jesus diz que está partindo o seu corpo, não pelos santos, não pelos que se acham em santidade. Esse é meu corpo que é partido por vós, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Irmão, quem tira pecado não é andar de joelho 40, 50 quilômetros. Quem tira de pecado não é subir uma escadaria
com um prato de vela na cabeça, de joelhos. Quem tira pecado não é se autoflagelar. O que é isso? Se cortar. Quem tira pecado não é dinheiro. Por que o dinheiro não tira o pecado? Porque somente 10% da população mundial são ricos. Quer dizer que Jesus só veio para 10%? Jesus veio para todos. E não, os nossos pecados não vão sumir. Pastor, mas eu sou tão caridoso. Pastor, passou alguém na porta me pedindo, eu ajudo. Mas a palavra do Senhor diz que não é pelas nossas obras, para que nós não nos vangloriamos. Ei, eu sou o melhor, olha. Eu sou bondoso, eu não falo de ninguém. O corpo de Cristo foi partido pelos pecados do mundo. É Ele quem tira o pecado do mundo, irmão. É o sacrifício de Jesus. Por que é partido, irmãos? Porque um só morreu e toda a humanidade alcançou essa graça, essa misericórdia do sacrifício de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. O fruto da vida, irmãos, o segundo ponto que ele pega por referência, que é o vinho, ele representa o sangue derramado para a remissão dos pecados. No sacrifício, era necessário pegar um cordeiro imaculado, ou seja, sem mancha nenhuma, sem falha nenhuma, e aquele cordeiro era trazido para dentro de casa. Criancinhas, ele era trazido para dentro de casa e ficava ali aqueles dias esperando o dia de ser sacrificado. Imagine você com seus filhos e um cordeiro dentro da sua casa, você sabendo que daqui a alguns dias você vai imolar, vai sangrar, e seus filhos vai acontecer o que, irmão? Vai se apegar com esse cordeiro. Ô papai, mas é bonitinho, e você dando comida para ele, você alimentando ele, vai despertar o que, irmãos? O carinho. Por que na lei do Senhor era necessário fazer isso? Para que quando o homem fosse sacrificar aquele cordeiro, ele ia sacrificar, irmãos, com o coração moído. Rapaz, esse cordeiro que eu alimentei esses dias, ficou comigo lá no costume judaico, irmãos. Eles criavam esse cordeiro que ia ser imolado dentro da sua casa, porque não era que nem hoje, que tem uns quintais, não. Ele vinha para dentro de casa mesmo. E quando ele ia para o templo oferecer aquele animal, junto com o sacerdote, eu creio que na memória dele, o meu filho se apegou a esse cordeiro. Ele é inocente, mas está morrendo pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões. Mas logo após que esse cordeiro era sangrado, o homem virava as costas e já começava a pecar de novo. Deus viu que estava farto de tanto sangue, então somente um agora, perfeito, imaculado, ia derramar o seu sangue, um sacrifício perfeito, irmãos, porque o sangue do cordeiro, ele marcava por fora, mas o sangue de Jesus, ele marca de dentro para fora. No dia que eu ouvi essa pregação, irmãos, a minha alma se desmanchou. Eu não consegui ficar sem chorar, porque quando eu me lembrei que Jesus, sendo Filho de Deus, o Altíssimo, que não tinha pecado nenhum, morreu uma morte tão terrível por causa dos meus pecados. E agora, quando o crente, irmãos, vai pecar, ele pode até pecar, porque a carne é falha,
mas que dentro dele o Espírito Santo começa a comunicar: você está pecando, mas o sangue de Jesus foi derramado por você. Jesus morreu por você. Quando a gente lê aquela história, assiste aquele filme, é tão emocionante, e a gente pensa como esses romanos foram cruéis. Mas quando você pratica o pecado, você também está sendo cruel com Jesus, porque você está no conhecimento da palavra e você está pecando. Mas que o Espírito Santo, que foi dado que pela promessa do próprio Jesus, Ele está aqui, irmãos, tirando esses pecados. Ele está trabalhando na nossa consciência, Ele está comunicando, Ele está te respondendo e fazendo você se afastar desse pecado. Por isso que é tão importante um culto como esse. Por isso que da Páscoa, que era transitória, ela passou a ser a ceia do Senhor. Porque quando nós participamos de um culto como esse, não vai cair no nosso esquecimento: ei, Jesus morreu, inocente, Ele não precisava passar por aquilo. Aí você diz: pastor, mas eu não tenho força. Eu, quando passo o final de semana, que vem a vergonha, vem a decepção, vem aquela coisa pesada dentro do meu lar, por tudo que eu pratiquei, eu digo: eu não vou mais fazer. Mas quando chega o outro final de semana, eu faço novamente. Então foi por isso, meu filho, que Jesus morreu, para que você participe do corpo dele, e você participe desse memorial, e nunca caia no esquecimento do que ele fez por você. E a partir do momento em que você, aleluia, decreta esta palavra, o Espírito Santo vai te marcar de dentro para fora, e vai preparar a tua casa, que é a tua vida, para a presença de Jesus. Oh glória! Eu, como pastor, irmão, já dirigi muita igreja. E às vezes eu digo: irmão, quer um culto na sua residência? A pessoa: não, pastor, minha casa está com muito salito, eu tenho que fazer uma reforma. Isso é em janeiro, passou fevereiro, passou junho. Eu digo: minha irmã, eu culto, pastor, ainda não ajeitei a casa, porque ainda não tive condições. Eu estou usando isso como um exemplo. Com as suas condições próprias, você já tentou ajeitar a sua vida. Quem nunca tentou ajeitar a sua vida, irmão? Falou com um amigo, pediu ajuda à esposa, chorou ajoelhado aos pés da esposa, prometendo que não ia mais atrair, chorou perto dos filhos adormecidos, que às vezes foram dormir com fome, e você gastou o pouco dinheiro que tinha no que não era pão. Mas você não conseguiu. Porque o ser humano nunca vai ter condição de ajeitar a sua própria vida. A ceia do Senhor, irmãos, nos lembra que devemos esperar a volta de Cristo. Essa ceia que todos os meses nós fazemos é para nós nos lembrarmos que estamos aqui, mas não somos daqui. Nós estamos de passagem. E como nós vamos passar? Que legado eu vou deixar para os meus filhos, para a minha família? Ah, rapaz, foi um homem muito perverso. Nunca conseguiu dominar o seu gênio, nunca conseguiu dominar os seus desejos, nunca conseguiu ser fiel à sua família, sempre levantava a mão, mas nunca permaneceu na igreja. Isso é diante dos homens. Mas diante de Deus, a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que nós somos como peregrinos em terras estranhas. O que nós estamos passando aqui, irmãos, sofrimentos, alegrias, decepções, tudo, preste atenção, tudo é para nos levar mais para perto de Deus. A alegria é para tornar o nosso coração, irmãos, mais agradecidos a Deus.
uma bênção recebida, um livramento. E isso faz com que nós voltamos para Deus e obrigado, Senhor. Eu não merecia. Quantos da minha geração já partiram, já morreram de acidentes, já foram porque foram desobedientes a pai, a mãe, desobedientes às leis e partiram. Eu estou aqui porque o Senhor me guardou. As lutas, irmãos, é porque na alegria nós não fomos gratos. Aí Deus permite uma luta, que é os castigos que Deus nos permite passar. Porque na moinha, se nós não voltamos para Ele na alegria, na moinha, no aperto, nós vamos lembrar dele. É ou não é, irmão? O camarada pode ser o mais arrochado que for, o mais valente, o mais corajoso, mas quando o negócio aperta, irmão, ele lembra: Deus, chega aqui. Deus, me acude, Senhor. Faz promessas, irmãos, milaborantes. Mas ele se lembra de Deus. Então tudo na nossa vida é para nos levar para mais perto de Deus. Glórias a Deus. 1 Coríntios capítulo 11 versículo 26. Porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus, Ele tomou aquele cálice, e no versículo 29 ele disse: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. O fruto da vide representa a alegria, irmãos. Simbolizava a alegria, porque só se bebia o vinho quando estava comemorando, quando estava alegre. Embora Jesus com o coração sofrido, porque sabia que ia passar por aquela morte, e o que mais chocava Jesus não era a morte em si, mas sim os pecados da humanidade sobre ele, a rejeição do próprio Deus. A Páscoa, irmãos, apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não está dizendo que talvez, ele está dizendo que tira, é afirmativo. A ceia do Senhor anuncia que essa obra já aconteceu. Enquanto a Páscoa era transitória, apontando que vinha um cordeiro, a Santa Ceia nos mostrando que o cordeiro já veio, ele já foi, aleluia, imolado, ele já morreu, ele já padeceu, e por isso estamos aqui nesta noite. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus acrescenta nesse versículo 29, irmão, as palavras de Jesus são sempre para nos ensinar que ele não beberia mais daquela vide, ou do fruto daquela vide, até o dia do reino de Deus, o vindouro. Nós vamos ver que Jesus, depois que ressuscita, ele come pão, ele come peixe, ele come mel. Está lá em Lucas capítulo 24, versículo 41 e 43. Quando ele aparece para os seus discípulos, ele pergunta: o que tendes aí? Mas pastor, Jesus não ressuscitou, mas ele não era, irmão, uma alma. Ele estava em corpo glorificado, mas ele teve fome. Ele comeu pão, ele comeu peixe e ele comeu o mel. Mas não está registrado na Bíblia que ele bebeu novamente do vinho. Por quê, irmãos? Tem um ensinamento. Jesus instituiu a ceia do Senhor entre o terceiro e o quarto cálice. Que cálice é esse, irmãos? Havia um costume e uma tradição
que no banquete da Páscoa deveriam ser servidos 4 cálices de vinho. Vocês veem que nos costumes e nas traduções judaicas, tudo tem um ensinamento. Essas 4 taças de vinho, irmão, simbolizavam as 4 promessas que Deus fez ao seu povo quando estava saindo lá do Egito. Está lá em Êxodo, capítulo 6, versículo 6 e o 7. Portanto dirás aos filhos de Israel: eu, o Senhor, vos tirarei de debaixo das garras do Egito. Primeira promessa. Vos libertarei da servidão. Segunda promessa. E vos resgatarei com braço estendido e com grande juízo. Braço estendido simboliza perdão. Perdão. No versículo 7, a parte A, irmãos, a 4ª promessa: e vos tomará por meu povo. Sabe o que Jesus está ensinando na ceia do Senhor? Ele ainda não tomou o último cálice. Esse cálice ele vai tomar naquele reino, na sua vinda, que haverá nas boldas do Cordeiro. Jesus tomará novamente esse cálice, agora festejando junto com a igreja do Senhor, não mais neste mundo, mas uma igreja gloriosa. Quando ele diz no versículo 7: e vos tomareis pelo meu povo, povo comprado, povo remido, povo salvo pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Oh, glória! Então ainda falta uma taça dessas 4 taças de cálice para Jesus tomar. Glória a Deus. Isso é um exemplo perfeito, irmão, do crente. Eu estou falando para o crente agora, que está debaixo de uma servidão. Mas pastor, o senhor não disse que Jesus é quem nos dá força para nos libertar desse pecado? É. Mas tem muitas pessoas que levantaram a mão naquele dia de festa. Foi por uma emoção, foi pelo medo, foi por alguma coisa que lhe aconteceu, ele levantou a mão. Mas na realidade ele ainda não entendeu o que é aquele ato de aceitar a Jesus. Então, isso está nos ensinando aqui, irmãos, ao crente que está debaixo de uma servidão, de um cativeiro, pela uma força maior que é o inimigo das nossas almas e seus adeptos. Quem são os adeptos de Satanás, irmãos? Os demônios, os anjos caídos. Eles têm forças angelicais, mas eles não podem ir sobre uma força soberana, que é a força do sangue de Jesus. Por isso que o crente que ora, irmãos, não tenha medo de macumba, não tenha medo de coisas ocultistas do inimigo, não, irmão, porque você está lavado, você está protegido, você está guardado pelo sangue de Jesus. A maldição é quebrada. Pastor, mas a maldição é hereditária. A minha família todinha que casou não consegue ficar no primeiro casamento. Vai passar pelo primeiro, segundo, terceiro, mas essa maldição vai ser quebrada em você, em nome de Jesus, porque você está guardado, você está lavado pelo sangue de Jesus. Então o crente, irmãos, que anda com a Bíblia debaixo do braço, vem para a igreja todo dia, mas ainda está debaixo de uma servidão de pecado, porque ele ainda não se libertou do vício da mentira, que a gente pensa em vício, pensa logo na cachaça, nas drogas, né? Mas são muitos vícios. O vício da pornografia, que hoje está aí nos celulares. Tem pessoas que ainda não são libertas, irmãos, vêm para a igreja, mas não são libertas, porque ainda não aceitaram, aleluia, a Jesus verdadeiramente. Pastor, e o que é necessário para aceitar Jesus? Entender a palavra. Por isso a minha preocupação de trazer um culto de ensinamento como esse,
Não adianta eu ficar pulando, falando em línguas estranhas, e me vendo para lá e para cá, e todo mundo se emocionar, e no final, irmão, isso surtiu em quê? Agora uma pregação como essa vai nos fazer refletir. Ela vai como uma chave, lá naquilo que você escondeu, lá no oculto do seu coração, que você só abre quando não tem ninguém olhando, mas que Deus está vendo, e Ele quer te curar, Ele quer consertar essa parte da sua vida, em nome de Jesus. Não adianta os paliativos humanos, irmão. Eu vou acender uma vela de 7 dias, pode deixar ela passar 7 dias queimando, mas isso ainda não limpa os teus pecados. Pastor, eu vou dar o dízimo todo mês e a oferta, isso não compra a salvação, irmãos. Ela é bíblica, mas não para comprar salvação. Pastor, e se eu for para a igreja todo dia? Isso vai te tornar religioso. Quer um exemplo do religioso? O irmão Genilson pregou ontem. O filho pródigo, o filho mais velho. Ele é aquele religioso que se acha mais crente porque está na igreja há mais tempo. Irmão, eu tenho 20 anos de crente. E aquele lá, já saiu, está aí uns 10 anos. Já voltou umas 2 vezes, mas não me cabe a mim julgar. Veio de novo, não, vamos orar, irmão. Uma hora ele vai entender o que é salvação, ele vai entender o que é sacrifício de Jesus, e ele vai deixar o Espírito Santo entrar na casa dele, na vida dele. Porque vir para a igreja, irmãos, todo domingo, não adianta. Se quando ninguém está vendo, eu vou para o alcoolismo, eu vou para as drogas, eu vou para a prostituição, eu vou para a mentira. Minha língua está coçando, pastor, para contar isso aqui. Tem gente que diz, eu não minto, eu posso até aumentar. Isso é mentira, irmão. É uma doença, é a doença do pecado. Comprar e não pagar, irmãos, também é um pecado. Você acertou ali um compromisso, né? E aí você não chega junto, você está manchando o evangelho. Aí diz, rapaz, pastor, igreja, ore por mim, porque é muito bom, irmão, nós estar na casa do Senhor. Por isso que a palavra diz, né? Por isso que a palavra diz, nós somos perseguidos, por isso nós somos do Senhor. Nós somos humilhados, somos perseguidos, mas quando a gente vai olhar, é o crediarista que está na porta. Ele vendeu e quer receber, irmão. Só compre se puder pagar, irmão. Ou se não, dê uma satisfação, né? Minha mãe comprava muito, ela está assistindo, né? Ela comprava muito em crediário quando ela estava sem dinheiro. Eu nunca vi minha mãe escondendo. Ela ia lá e esperava. Ei, José... E sempre o crediarista é aquele brincalhão, né? Ele brinca com todo mundo, que ele quer vender. Eu disse que eu não tinha dinheiro, você quis deixar aí, então esse mês eu não tenho. Não, tudo bem. Pelo menos deu uma satisfação. A pastora Cássia, irmão, se ela não tiver dinheiro para pagar alguém, ela nem dorme de noite. Eu digo, tenha calma, irmão, amanhã você... Não, vou logo falar hoje. Porque é importante, irmão. O que adianta nós estarmos aqui, a igreja cheia, mas o mundo lá fora nos apontar? Olha, lá vai. Pastor, mas eles não vão apontar de qualquer jeito? Apontar, irmãos, por nós sermos servos do Senhor é uma coisa. Apontarmos porque nós... Lá vem o crente falar de Jesus de novo. Aí é uma coisa. Quando você chega na família, lá vem a crente, convidaram ela... Convidamos que ela é lá e vai passar a noite todo dia pregando Jesus, pregando esse evangelho. Aí é o que a Bíblia diz, que nós somos rejeitados. É uma rejeição santa, porque o mundo não te quer porque você não é dele, você não pratica as coisas dele. Aí você é do Senhor. Agora, irmão, porque estão te apontando que você está tomando a mulher do vizinho, né? Ou está tomando o esposo da outra, aí é outra coisa. Apontando, irmão, porque eu devo em governador de Serra Rosada todinho e não pago, irmão, aí é outra coisa. Está vendo como quando a gente fala de pecado, a gente sempre fala da cachaça, das drogas, mas tem tanta coisa, irmão. A mente, nós pecamos com a mente, pensamos mal do nosso irmão. Eita, lá vai o rapaz,
Ele está tomando a... Ah, não, é uma cajuína, não é? Doido para dizer para o pastor que era para cerveja. A mente, irmão, desejando a mulher do próximo. Aí já foi a mente e o coração. Jesus disse que aí nós já adulteramos, nós já pecamos com os olhos, porque olhamos aquilo que não convém olhar, cobiçando o que não é nosso. A língua, irmão, que nós não conseguimos frear. Tiago diz que ela é como um cavalo indomado. Ela é como faísca em palha seca, né, irmão? Pastor, eu não consigo me segurar. Botam aí um copo d'água na boca, irmão, e vai orar e deixa essa água na boca aí. Mas não fale para ninguém, irmão, que essa mentira acaba ali em você, que essa conversa, sendo mentira ou não, morreu ali em você, é que nem a maldição. Quando a gente vai olhar, lá está o irmão no meio da conversa. Pastor, eu sou muito perseguido. É, irmão, porque você está no meio da conversa. Então, irmãos, existe essas prisões de cadeia sobre os crentes ainda. Ah, pastor, então eu vou sair da igreja, eu não posso nem pegar na ceia. Pelo contrário, aí é que você tem que correr para os pés de Jesus, porque Jesus diz: eu vim para os que estão doentes, eu vim para os que estão se achando em pecado. Porque tem aquele, irmão, que está cheio de pecado, mas vestiu uma saia longa, uma camisa, garguelou aqui e disse: eu sou mais santo do que todo mundo. Mas Jesus disse: sepulcaiados. O que é isso? Era sepulcros bonitos por fora, todo de mármore, mas o que tem lá dentro, irmão? Um defunto, apodrecido, sepulcaiado, bonito por fora, mas podre por dentro. É onde causa mais intriga nas igrejas, é onde está mais o disse não me disse, é onde está os grupistas, separatistas. Vamos embora, irmão. Esse pastor aí, vou nada, irmão. Bom era o outro pastor. Tenha calma, irmão. Às vezes é só as coisas da carne. A carne, ela quer se levantar todo dia. Tem dia que a carne aqui, eu dou vontade de dar uma mordida na pastora assim. Pode ser hoje, irmão. Aí eu olho para ela e digo: mas ela é crente, eu também. Tem dia que ela quer me dar um cocorote nessa careca, mas não dá certo não. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que nós devemos nos perdoar. O apóstolo Pedro chegou e disse: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Doido para passar a faca, brigar. Jesus disse: 70 vezes 7. Isso é num dia, irmão, viu? Eles tinham que perdoar 7 vezes o seu irmão num dia. Jesus disse: não perdoa só 7, mas 70 vezes 7. Irmão, 70 vezes 7. Eu uma pastora aqui o dia todinho dentro de casa, um menino vai raio e outro para lá, o gás acabou, eu esqueci de botar o sapato no lugar, deixei a toalha lá molhada em cima da cama. Ixi, é muita coisa, me perdoe, meu filho, eu estou só me lembrando mesmo. Aí Jesus diz: perdoa 70 vezes 7, irmão. Porque quando você está perdoando, os pecados que estão em você estão sendo perdoados também. Isso é o sentido da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine se você sabe o que é a ceia do Senhor. Aí ele disse: aí assim você participa, conhecendo, entendendo, sabendo o que é a ceia do Senhor. Amém? Ô glória! Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de... Eita, 490 vezes no dia. Então eu tenho um bocado de troca aí, viu, pastor? Em nome de Jesus, vai perdoando aí. Irmãos, eu gostaria de convidar o diácono Gororoba e o diácono Aurivan, né?